Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma semana para meditarmos na palavra do Senhor, para nos alimentarmos dela e sermos confrontados com essa palavra tão grandiosa. A reflexão dessa semana está em 2 Coríntios 5, de 14 a 17. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós vamos refletir essa semana sobre a excelência da vida cristã. Então, como nós acabamos de ler, a excelência da vida cristã, de nossa vida cristã, depende inteiramente de nossa união com Cristo. A nova vida que o crente desfruta depois da conversão não tem origem ou desenvolvimento em si mesma. Ela depende exclusivamente de estarmos unidos com Cristo. Em Cristo, por causa da sua ressurreição, o crente pode desfrutar de uma vida de ressurreição também. De modo que as coisas antigas somente ficam para trás porque foram anuladas na cruz de Cristo. Como Paulo declarou, nós morremos com Cristo, ou seja, nossa vida acabou, nossa velha vida acabou em Cristo. A razão de nossa existência é a vida do Espírito que nos é dada em Cristo. Estar em Cristo é, portanto, a base fundamental de nossa existência como cristãos. Não existimos mais independentemente, existimos nele, como se a nossa existência e a dele se tornassem uma só. Por isso Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso está registrado em Gálatas 2:20. Essa é uma das expressões mais ricas das Escrituras. Paulo diz que Cristo está vivendo através dele, ou seja, aquela razão ou princípio que faz com que a vida continue a se desenvolver, tenha sentido e propósito, já não parte mais dele, parte de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nesse sentido, devemos considerar também uma das doutrinas mais repudiadas pelo mundo e pela pregação moderna, a doutrina do sofrimento. Hoje os crentes querem ser prósperos, eles querem ser senhores, querem ser respeitados e admirados, mas o Senhor dos crentes foi humilhado, escarnecido, crucificado e morto. O sofrimento é um ingrediente indispensável da vida cristã autêntica, pois todo crente verdadeiro sofre. O simples fato de ainda estarmos na carne, apesar de termos sido regenerados pelo Espírito, cria um conflito em nós que causa sofrimento. Lutar contra o pecado é uma tarefa bastante dolorosa e quando pecamos, sofremos ainda mais. Jesus descreveu a vida de discípulo como uma tarefa diária de carregar a cruz. Está registrado em Lucas 9:23 e Mateus 16:24. Então, não podemos esquecer desse ponto porque muitas pessoas deixam isso de lado. A questão do sofrimento. Sofrimento faz parte da vida cristã. Esse sofrimento que é essa luta da carne, né, contra a carne, contra os prazeres, contra o pecado. Essa luta faz parte da vida cristã. Outra consequência de nossa união com Cristo é a comunhão com os irmãos. A base da comunhão da igreja é a união mística. A Bíblia descreve a igreja como um corpo, e esse corpo tem um cabeça, Cristo. Paulo diz que pela ascensão
Cristo foi exaltado ao posto supremo do universo, sendo que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A função do cabeça da igreja é unir cada vez mais os membros do corpo, para que todos cresçam juntamente. Paulo fala extensivamente sobre isso em Efésios 4. Ele diz que Jesus subiu à destra de Deus, concedeu dons aos homens, e esses dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço divino e para a edificação do corpo de Cristo. A ordem da edificação da igreja como corpo de Cristo é a seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, de 15 a 16. Entre cada membro do corpo de Cristo está a cabeça, e todo relacionamento precisa ser mediado por ela. A comunhão entre os irmãos é essencial para o crescimento de cada um e do corpo como um todo. Comunhão, principalmente nesse período que nós estamos afastados, é essencial. É essencial para o crescimento da igreja. O que fazemos através do Zoom é essencial para o crescimento da vida da igreja. O que fazemos em ligações para os nossos irmãos, numa conversa, no WhatsApp, numa ligação telefônica, essa comunhão, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, edificação do corpo de Cristo. E eu queria concluir dizendo que viver o cristianismo não é questão apenas de fazer o que Cristo mandou ou seguir o exemplo dele. É questão de ter o Filho, de estar nele. Veja bem, não é só questão de fazer o que Cristo mandou, mas primeiramente é uma questão de ter o Filho e de estar nele. Cristo é o tesouro maior que temos. Nada se compara aos benefícios que temos com ele. Temos nele. A pior situação que alguém pode enfrentar é a de estar sem Cristo. O apóstolo Paulo fala que os crentes de Éfeso, antes de conhecerem a verdade, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Portanto, estar sem Cristo é não dispor de nenhuma das bênçãos de Deus. Em unidade com o corpo de Cristo, em unidade com Cristo, nós dispomos de uma nova identidade. E essa identidade é a identidade de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o cabeça, Tu és quem conduz a Tua igreja, Tu és a razão, Senhor, de estarmos louvando o Teu nome, de buscarmos a Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, porque pudemos estar unidos a Ti, Senhor, para ter uma vida diferente, uma vida de excelência, uma excelência na vida cristã, Pai. Muito obrigado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos.